capítulo 4 do livro Noções de Farmacologia. Esse livro eu sempre falo, né? Vocês deveriam já ter ele. A maioria acho que já está com ele. Parece que o colégio adquiriu novos exemplares, novos livros desse, tá? Então, é esse livro que a gente está utilizando. Então, capítulo 4. Pessoal, aqui, ó. Por enquanto, pessoal, assim, a gente não tem tempo de entrar num estudo mais aprofundado da questão muscular. Mas eu vou pedir para que vocês saibam os dois principais músculos de administração de medicação intravenosa, que são os glúteos, né, o bumbum aqui, tá? Então esse músculo é o glúteo, tá? Então a gente tem o glúteo inferior. Se você traçar uma linha aqui perpendicular ao corte da nádega, nós vamos ter o glúteo médio e aqui o glúteo superior, tá? Mas enfim, é os glúteos e o deltoide, tá? Esses são os principais músculos aí que vão estar envolvidos na aplicação da injeção intramuscular. Lembrando que a angulação da injeção intramuscular ela deve ser de 90 graus, porque ela deve passar a epiderme, né, porque tem a injeção intradérmica, que é na pele, tem a intravenosa, que vai pegar a veia, e tem a subcutânea, que pega a gordura abaixo da pele. Então, a intramuscular é a mais profunda. Ela é uma agulha maior que vai ter que passar todas essas camadas aqui, né? A gordura subcutânea, a epiderme, né? O ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Os dois principais músculos, então, é o glúteo médio e o deltoide. Tudo bem? Pessoal, lembrando vocês que a função da musculatura é o quê? A função da musculatura é o movimento. Então, todo o nosso sistema muscular, a função dele é basicamente o movimento. Os músculos eles vão estar ligados ao osso pelo tendão, né? Então, essa estrutura, o músculo esquelética, né? O músculo ligado ao osso, é responsável pelo nosso movimento. Aqui também você pode ver feixes de fibras musculares, né, que são fibras proteicas, que são responsáveis pelo movimento. Elas são ricas em proteínas chamadas actinas e miosinas, que vão fazer a contração muscular. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um corte de um músculo. Isso aqui é um corte verdadeiro de músculo, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? O lúmen da artéria, por onde o sangue passa, tá? Daí nós temos o endotélio, a camada do endotélio média e uma camada adventícia. E essa região é a região muscular, tá? Aqui nós temos os adipócitos, são células gordurosas, né? Aqui tem uma vênula, aqui tem uma arteríola, né? Aqui tem os nervos, aqui tem o lúmen da veia, tá? Mas o sangue, ele vai ser transportado aqui pela artéria, arteríola, venícula e veia. Só que esse sangue, às vezes, o sangue que vai fazer o transporte, o medicamento, às vezes, ele vai ser inserido no músculo, nessa região de células aqui, tá? Então, esse medicamento ele tem que sair das células e entrar na artéria. Mesma coisa, né, pessoal? Algumas substâncias, como nutrientes, que tem que sair da artéria e ir para o músculo, ou oxigênio, sair da artéria e ir lá para as células que estão presentes no músculo, tá? Então eu queria que vocês entendessem isso aqui, né? Aqui está uma veia, imagine que a veia foi cortada, né, de forma transversal, a gente está vendo ela de frente, tá? Então aqui é por onde corre o sangue. Aqui é, né, o tecido que reveste a artéria. Podem ver que o calibre da artéria é maior que o calibre da veia. Né? Por que será? Né? Vocês viram isso com o Silvio. Bom, pessoal, então a ideia aqui é o quê? É o medicamento que foi aplicado no músculo, ele tem que ir para a artéria para ser transportado pelo sangue e chegar aos seus receptores.
Consegue identificar isso? Isso é como se fosse as principais veias, artérias, arteríolas, venículas do organismo humano. Né? É como é a nossa raiz circulatória. Estão vendo? Interessante, né? Bom, pessoal, a célula, o nosso organismo é multicelular, é formado por células, e as células elas têm uma coisa que reveste essas células, que é chamada de membrana plasmática, tá? Então, o que ocorre? Os fármacos, eles vão ter que passar por essas membranas aqui para poder ou sair, né, do sangue e entrar no músculo, ou sair do músculo e entrar no sangue. Então ele vai ter que fazer esse transporte, ele vai ter que atravessar essa membrana. Essa membrana constitui uma barreira. Vejam aqui, ó, em volta da célula, tá? Tem a membrana plasmática, tudo bem? Então essa membrana aqui, né, delimita a célula, mas o fármaco vai ter que passar por aqui. O endotélio, por exemplo, vamos voltar lá. Esse endotélio aqui, ó, essa parte aqui é formado por várias células, né? Então o que acontece? O nutriente ele tem que sair do sangue e ir para o músculo, tá? Ou um medicamento que foi aplicado no músculo, lá no deltoide ou no glúteo, ele vai ter que sair do músculo e ir para o sangue para ganhar o transporte. Tudo bem? Então entenderam a função da membrana? A membrana ela constitui uma barreira. E o que acontece, turma? Então aqui mais um desenho de membrana plasmática. Quais são as estruturas da membrana plasmática? Então essa parte em amarela que tem tipo duas perninhas aqui, né? É chamada de lipídio, tá? Tudo que está em amarelo. Essa cabecinha aqui, pessoal, ela é uma cabeça polar. Ela se liga com água, tá? E essa cabeça aqui, essas perninhas aqui, elas são gordurosas. Elas vão se ligar, vão se misturar com óleo, tudo bem? Então eu tenho uma parte polar e uma parte apolar, uma parte gordurosa e uma parte que se liga com água. Lembrando que água e óleo não se misturam, né? Essa parte em azul são as proteínas que estão na membrana. E daí tem outras estruturas, mas por enquanto eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas duas estruturas. Então, os lipídios, olha, tem uma bicamada lipídica, né? Esse modelo aqui é chamado de modelo de mosaico fluido, porque ele é líquido, né? É uma membrana líquida, a membrana da nossa célula. Então, por isso que é chamado de membrana de mosaico fluido, porque parece um mosaico de gordura e proteínas, né, envoltos à célula, tá? E aqui nós temos as proteínas. As outras estruturas, por enquanto não vem ao caso, tudo bem? Esses glicoslipídios, esses carboidratos, eles são muito importantes no estudo de farmácia, porque eles são receptores da membrana. Mas por enquanto a gente não quer isso, tá? Só lembrem das proteínas e dos lipídios. Então, vejam vocês que a membrana lipídica ela tem uma parte polar, uma parte aqui apolar e uma parte polar. Imaginem, aqui fora da célula, onde está a minha seta vermelha, né, o laser, e aqui dentro da célula. Então, para uma substância passar aqui pela membrana de fora para dentro, ela vai ter que passar uma barreira polar, uma barreira apolar e outra barreira polar. Tudo bem? Então são 3 camadas basicamente. A camada mais espessa, mais grossa, é uma camada apolar. Tudo bem? É importante entender isso aí. Bom, pessoal, vamos para os transportes. Então existem 2 tipos de transporte. O transporte ativo, que tem gasto energético. Então, se uma substância vai passar pela membrana, ela vai gastar energia, então é chamado de transporte ativo. E o transporte passivo, que é sem gasto energético. A substância passa pela membrana sem nenhum gasto energético. O primeiro tipo de transporte é chamado de... Desculpe, o primeiro tipo de transporte passivo, aquele que não gasta energia, é chamado de difusão simples, tá? E o que é difusão simples? Consiste da passagem, então olha aqui, ó, eu tenho uma membrana, tudo bem?
Ó, cabecinha polar, as perninhas apolar, cabecinha polar, né, a gordura. Então, a bicamada lipídica. Aqui eu tenho uma camada de lipídios, aqui eu tenho outra camada de lipídios. Então, consiste na passagem de substâncias do meio de fora da célula, mais concentrado, do meio de maior concentração da substância, para o meio de menor concentração da substância, que é dentro da célula. Então, é a passagem, né, do soluto, da substância dissolvida na água, né, com alta concentração, passando para onde tem baixa concentração, até igualar isso aqui, até ficar igual. Ah, professor, você pode dar exemplo disso? Pessoal, pequenas moléculas, tá? Então, a difusão simples, o oxigênio, o O2, né? É uma molécula pequena, apolar, sem carga, ela vai passar facilmente aqui. Vai passar no meio do lipídio, porque ela se mistura com a gordura, o O2. Né? E é uma molécula pequena, ela consegue passar nesses vãos aqui polares. Tá? Então, molécula de oxigênio, na respiração. Né? A molécula de gás carbônico também consegue sair daqui com facilidade. Tá? Porque são moléculas extremamente pequenas. Olha a fórmula molecular do oxigênio, O2. Né? A fórmula molecular do gás carbônico, CO2. Então vejam aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui a representação, né? A membrana celular, aqui o meio de alta concentração, aqui o meio de baixa concentração. Então aqui pode ser o meio fora da célula, o oxigênio entrando na célula para fazer a respiração celular. Ou pode ser aqui dentro da célula e o gás carbônico saindo da célula também por diferença de concentração. Entenderam? Então nós temos o transporte, a difusão facilitada. Nesse caso, a difusão facilitada, as moléculas elas são maiores e elas vão ter que ser vai ter que ser facilitado por uma proteína. Então essa proteína ela tem um poro, né? E a substância ela vai passar por esse poro, né? Às vezes existe a necessidade de uma outra substância se ligar aqui para que essa molécula passe. É o caso do açúcar. O açúcar é uma molécula grande, C6H12OA6, né? A molécula do açúcar. Então não é O2, só dois átomos, né? Ele é formado aí por 12 átomos, por uma extensão por grupos de carbono, é uma molécula mais pesada. Para ele passar pela célula, ele não vai conseguir passar por essa barreira aqui, né? Então ele tem que passar, né, por dentro de uma proteína. Tudo bem? Então a questão do açúcar, mas sempre passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com facilitação de uma proteína transmembrânica, tá? Então pode ser uma proteína porina, que tem um caminho. Imagine vocês que, por exemplo, tem a insulina abre esse poro aqui e o açúcar passa, né? Ou pelo meio, ou por um tipo de proteína chamada proteína carreadora. Essa proteína ela vai se ligar, por exemplo, a um composto químico e ela vai se transformar, ela vai modificar, né, a sua forma e vai jogar para dentro da célula. Passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né, sem gasto de energia. Então, o segundo tipo de transporte passivo. O terceiro tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose é diferente, é a passagem do solvente. Então imagine vocês que tem uma membrana semipermeável, tá? Membrana semipermeável, o que significa? A molécula não passa, quem passa é só a água. Então vejam que tem diferenças de concentrações aqui, mas para igualar essa concentração, a água vai passar. E a água vai passar da onde? Do meio menos concentrado, que tem menos molécula, para o meio mais concentrado, a fim de igualar essas concentrações. O que acontece, pessoal? Isso aqui é muito importante na questão do soro. Veja vocês se uma célula no meio isotônico, no meio de igual concentração, a célula não sofre modificação. Agora, se o meio de fora for mais concentrado, caso de um choque hipovolêmico, por exemplo, a pessoa perdeu muito sangue, a célula ela vai perder água, a água vai sair de dentro da célula para fora da célula, vai acontecer isso aqui. Então, dentro da célula está menos concentrado, a água vai sair. E a célula ela vai murchar. Isso aqui é uma hemácia, uma célula vermelha. Então, ela murchando, ela perde a função. Ou vai acontecer o que com ela? Se ela está no meio
se dentro da célula é mais concentrado que o meio de fora, a água ela vai entrar, né, na solução chamada solução hipotônica, de concentração inferior da célula. Então, por isso que é importante, né, a célula incha, ela pode lisar, ela pode até estourar. Então, é importante manter a concentração do